A Igreja Bíblica da Paz traz até você uma mensagem que pode mudar a sua vida. Segundo Timóteo 4, versículos 5 ao 8, Paulo fala a Timóteo o seguinte: Tu, porém, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faze a obra de um evangelista, cumpre bem o teu ministério. Quanto a mim, já estou sendo derramado como libação, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém. Esta carta de 2 Timóteo foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu antes de ele morrer. E tudo indica que ele estava preso e estava sendo julgado, já havia passado por um julgamento. E ele mesmo disse que neste primeiro julgamento que ele teve, ninguém esteve com ele, ele ficou sozinho. Ele disse que muitas pessoas, muitos irmãos haviam abandonado-o, mas que o Senhor sempre estivera ali presente, que o Senhor jamais o deixou e que ele foi liberto da boca do leão no seu primeiro julgamento. Mas ele disse que, como última instrução a Timóteo, ele disse para Timóteo terminar e cumprir com fidelidade e cumprir bem o ministério que ele havia recebido de Deus, cumprir o ministério até o fim. E ele disse: porque o tempo da minha partida já está próximo, eu já estou sendo oferecido como uma oferta para Deus. E ele diz: combati o bom combate, eu acabei a minha carreira e eu guardei a fé no meu coração. Paulo, ele está dizendo que ele estava pronto para morrer, ele estava pronto para partir desta terra, porque ele sabia que desde agora, daquele instante, a coroa da justiça estava preparada para ele, a qual o Senhor, o reto juiz, o juiz que julga com retidão, o juiz que julga segundo o coração dos homens, o juiz que julga não segundo a aparência das pessoas, mas julga aquilo que está lá dentro do ser humano. Paulo, ele fala: o juiz está julgando o meu coração, e desde já ele tem preparado para mim uma coroa, e também para todos aqueles quantos amam a sua vinda. Qual é a carreira que Deus tem para mim? Qual é o chamado do Senhor para a minha vida? Muitas vezes as pessoas, elas começam as coisas, elas param, elas não terminam. O brasileiro tem mais ou menos esta mania de começar uma coisa, aquilo que nós podemos chamar de fogo de palha. Ele começa uma coisa com uma grande empolgação, mas um mês depois ele já não está mais empolgado, ele desiste de fazer aquilo que ele havia determinado em seu coração fazer. E a Bíblia está dizendo aqui que nós precisamos ter determinação para fazermos aquilo que Deus nos ordena para fazermos nesta vida e nesta terra. Há um combate, meu querido. A vida cristã é um combate. A vida cristã é uma luta. Se você se converteu a Jesus Cristo, e talvez você vai falar para mim: olha, pastor, depois eu ter me convertido, parece que agora eu estou passando mais lutas ainda. Meu querido, eu quero dizer para você que se você se converter verdadeiramente a Jesus Cristo, você vai ter muitas lutas em tua vida, você vai enfrentar sim, muitas vezes problemas difíceis, vai haver muitas barreiras à tua frente para querer desviar o teu coração, para querer desviar a tua vida do propósito de Deus para você, mas você não pode desistir. Você deve combater o bom combate. E Paulo fala para Timóteo no capítulo 6 do primeiro livro, acho que no versículo 12, que ele diz: combate o bom combate da fé. Não adianta apenas começar bem, não adianta apenas hoje estar bem. Você não vê nenhum êxito em um avião partir de um aeroporto e fizeram uma decolagem tremendamente bonita, correta, dentro de todos os padrões da aviação, e o avião parte bonito no céu, e olha, você fala: olha, ele começou bem a sua jornada, mas não adianta nada se 10 minutos depois ele cai no mar.
ele precisa, para ter êxito, completar a sua missão, ele precisa completar a sua carreira, e isto acontece conosco também, meus amados, porque muitas vezes nós temos começado a nossa carreira cristã, nós temos começado a servir a Deus, mas há muitas coisas que vão vir à nossa vida, vão vir à nossa frente, para desviar-nos do alvo, para tirar a nossa visão daquilo que é o mais importante, para tirar a tua visão do plano de Deus para a tua vida, para desviar os teus pés daquilo que Deus quer para você. Não adianta nada eu ter 2.000 pessoas e eu perder a fé. Não adianta nada eu ser pastor de 10.000 pessoas e eu não terminar a minha carreira. Não adianta nada você ser uma pessoa que conquiste muitas coisas nesta terra, mas não adianta, é o que a Bíblia diz, não adianta nada você ganhar o mundo inteiro e perder a tua alma. Não adianta nada você praticar algumas coisas que você gosta da Bíblia, como princípios de prosperidade, como princípios de fé, que são importantes, e você crê em todas essas coisas, mas não adianta nós praticarmos algumas coisas da Bíblia que nos convém, e algumas outras coisas da Bíblia que não nos convém. Nós falamos, bom, isso não é tão importante, deixa eu fazer apenas o que eu acho que é bom. Meu amado, Deus vai julgar a nossa vida segundo a nossa obediência à sua palavra, e a minha função e a tua função é obedecer a palavra de Deus na sua totalidade. Primeiro, permaneça olhando firme para o alvo. Se você quer chegar a algum lugar, você precisa olhar fixamente para aquele lugar que você quer chegar. Se você estiver no mundo dos negócios, você tem que estabelecer um alvo, e você não pode ficar se distraindo de uma coisa para outra, de um lugar para o outro. Você tem que fixar a tua visão naquilo, olhar para aquilo. Este é o meu alvo, este é o caminho, este é o destino, isto é o que eu quero alcançar, isto é o que Deus tem colocado para mim, e ficar firme naquilo lá. Segunda coisa, aprenda a ser submisso às autoridades que Deus colocou sobre a tua vida. Aprenda a se submeter, porque a pessoa que não é submissa perde a bênção de Deus. Terceira coisa, tenha paciência, porque quem não tem paciência come cru e quente. Aprenda que nem todas as coisas em tua vida acontecem de um momento para o outro. As coisas não acontecem, você sonha hoje, você tem um alvo hoje, as coisas acontecem amanhã. A Bíblia diz que nós temos que perseverar, a Bíblia diz que nós temos que ser diligentes, a Bíblia diz que nós temos que ficar firmes. A paciência vai ajudar você, a paciência anda junto com a fé. A quarta coisa que você precisa ter é fé. A paciência e a fé andam juntas. A fé impulsiona você para frente, a paciência faz você ficar firme, sabendo que a resposta vai vir às tuas orações. Quinta coisa, tenha uma visão clara daquilo que você quer, porque não adianta nada você pensar, bom, eu quero ir para Goiânia, e se eu pego o avião, e lá o comandante do avião, ele fala, bom dia senhores passageiros, você está no voo 737 da Varig, com destino a Brasília. Meu querido, se você está querendo ir para Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, é melhor você descer deste avião. Muitas pessoas pensam que estão indo para um lugar, mas elas estão no avião errado, elas estão indo para outro lugar. Você precisa ter uma visão clara daquilo que você quer e seguir aquela visão, determinar que você vai seguir aquilo e não ficar duvidando entre 2, 3 coisas que você acha que você precisa fazer. Sexta coisa, crie raízes na igreja local, porque quem não tem raízes na igreja local nunca firma a sua vida na fé. Estas pessoas que hoje visitam aqui, amanhã visitam lá, amanhã visitam lá, amanhã visitam lá, amanhã visitam lá, não se comprometem com nenhuma igreja local. Elas dizem assim, bom, o meu pastor é Jesus, eu não tenho pastor nesta terra. Elas pensam que isto é um sinal de espiritualidade, mas isto é um sinal de carnalidade, não de espiritualidade. Você tem que criar raízes na igreja local, você tem que pertencer a uma igreja local, você tem que amar a igreja local, você tem que se firmar em uma igreja local, onde você aprende a Bíblia, onde você cresce na fé, onde você conhece os irmãos. Isso é importante para que você consiga terminar a carreira que Deus tem para a tua vida, meu irmão. E você não se desanime no meio da estrada. E a última coisa, permaneça no temor do Senhor. Porque a Bíblia diz que o temor do Senhor é que faz com que a gente continue com o nosso coração ligado a Deus. O
O temor do Senhor faz com que a gente se aparte do caminho mau. O temor do Senhor faz com que os nossos pés não andem nos caminhos que algumas vezes eles vão andar, mas lá no nosso coração nós tememos a Deus, nós não queremos entristecer a Deus, nós não queremos desonrar a Deus. Então, por causa do temor do Senhor, nós permanecemos na carreira que o Senhor disse que nós deveríamos ficar, e então nós completamos aquela carreira e guardamos a fé. Não adianta nada você começar a vida cristã bem e terminar mal. Não adianta nada você servir a Deus por 3 anos. O livro de Ezequiel, no capítulo 18, ele diz assim: olha, se o ímpio, ele depois de praticar muitas impiedades, se um dia ele se arrepender, olha, eu vou perdoar o ímpio de todos os seus pecados, e eu vou salvá-lo e dar vida para ele. Mas se o justo, depois de tantos anos de praticar a justiça, resolve agora começar a fazer a injustiça, a Bíblia diz: eu não vou me lembrar, diz o Senhor, de nenhuma das justiças que ele fez, mas ele vai morrer na sua injustiça, ele vai perecer no mau caminho que ele está hoje. Meu amado, não adianta você começar a vida cristã bem, não adianta eu como pastor começar com bons propósitos, começar com bons alvos, começar com um coração correto, começar com um desejo sincero, começar com uma atitude correta, começar com humildade, começar com quebrantamento, meu ministério, mas depois de 10 anos ou de 20 anos, eu perder todas estas coisas, não adianta nada, não adianta como você começa apenas. A Bíblia diz que o importante é nós terminarmos a carreira e guardarmos a fé lá no nosso coração. Uma das passagens mais tristes que mais comovem o meu coração quando eu leio é sobre a vida de Sansão, que a Bíblia fala uma história linda sobre Sansão. Desde que eu me converti, eu lia a vida de Sansão muitas e muitas vezes em toda a minha vida. Deus falou, trouxe muitas revelações ao meu coração, e eu lia a vida dele, um homem forte, que o Espírito do Senhor tomava e se apossava dele, e ele fazia coisas grandes para Deus, destruía os inimigos do seu povo, do povo de Israel. Mas um dos versículos mais tristes é Juízes 16:20, que diz que quando ele quebrou o voto de Nazireu com Deus, ele saiu com uma prostituta, e ele foi para a casa dela, e ali ele contou o seu segredo, e ela cortou o seu cabelo, que era um sinal do voto, da aliança que ele tinha com Deus. E a Bíblia diz que aquela mulher falou para ele: Sansão, os teus inimigos vêm contra ti. E Sansão se levantou, e a Bíblia diz, e ele se levantou para enfrentar os inimigos, e ele pensou: eu sairei outra vez, eu sairei novamente, eu vou derrotar os meus inimigos. Mas a Bíblia diz, mas ele não sabia que já o Senhor se havia retirado dele. Isso é triste. Ele nem sabia que o Senhor havia se retirado dele. Há muita gente que está dentro da igreja que nem sabe que o Senhor já se retirou da sua vida. Eles estão ali como eles sempre estiveram. Eles estão ali porque eles estão acostumados. Afinal de contas, o que é que eu vou fazer de domingo à noite? Se eu não for para a igreja, eu vou ficar aqui em casa assistindo o Fantástico ou qualquer outra coisa. Então eu vou lá para a igreja porque é o meu hábito. Mas muitas vezes é o que eu disse, nós cantamos: Senhor, eu anseio por ti, mas lá no meu coração, na verdade, eu não anseio por Deus coisa alguma. Eu anseio por encontrar uma namorada, eu anseio por outras coisas em minha vida e não pelo Senhor. E a Bíblia diz que isso é uma coisa muito triste. Sansão, no final da sua vida, poderia ter terminado a sua vida de uma forma tremenda, mas terminou a sua vida de uma forma trágica também. Embora eu creio que ele morreu salvo, lá no último instante ele falou: Senhor, por favor, lembre-se de mim somente mais esta vez. E Deus se lembrou dele, e ele se apoiou lá no pilar da casa, e empurrou com as mãos e derrubou aquela casa onde estavam aquelas pessoas zombando dele. Eu creio que ele foi para o céu, mas ele morreu antes do tempo. Ele não completou a sua carreira, ele não terminou. Eu creio que ele não terminou o que Deus tinha preparado para a sua vida, porque Deus tem preparado para mim e para você uma vida longa, uma vida próspera. Deus tem preparado para mim e para você uma carreira cheia de vitórias, uma carreira cheia de êxito, uma carreira que a gente chegue lá na nossa velhice, rodeado pelos nossos filhos e netos, e possamos falar como Paulo falou: olha, eu combati o bom combate, eu estou terminando a minha carreira agora, eu guardei a minha fé, desde agora o Senhor da justiça tem preparado uma coroa para mim. Meu amado, este é o plano de Deus para a tua vida também.
para a vida de todos nós. Saul começou bem, terminou mal. Permitiu que coisas o enganassem. Eu posso dar uma relação de coisas que enganam as pessoas para você, mas você sabe quais são. Orgulho, tantas coisas, adultério, maledicência. Tem gente que está dentro da igreja que pensa que pecado é só adulterar, e tem uma língua que arrasta pelo chão da obra. Fala mal da igreja, fala mal do pastor, fala mal de irmãos. Não é à toa que o Espírito Santo tem se retirado da vida daquela pessoa, e ela nem sabe, está como Sansão, ela nem sabe que o Espírito Santo já se apartou da sua vida. Muitas vezes as pessoas, elas não percebem estas coisas, porque elas começam a acostumar a fazer determinadas coisas. A Bíblia diz que o importante é nós começarmos bem, mas o importante é nós terminarmos bem. Se você ler o livro dos reis, você vai ver lá que fala sobre um rei chamado Josias, e fala lá, assim foram seus primeiros atos, e assim foram seus últimos atos. A Bíblia fala lá sobre outro rei chamado Ezequias, e a Bíblia diz, assim foram seus primeiros atos, assim foram os seus últimos atos. Deus está interessado em quais vão ser os seus últimos atos, meus queridos, não apenas os primeiros. Não adianta nada se no passado foi uma bênção, se hoje não é. Não adianta nada se eu comecei humilde, se hoje eu não sou. Não adianta nada se eu comecei santo, se hoje eu sou um pecador. Não adianta nada se eu comecei ardendo de desejo por Deus e hoje eu estou vazio. Não adianta nada se eu ansiava por ser cheio do Espírito Santo e hoje não anseio coisa nenhuma. Não adianta nada, meu amado, se eu desejava e passava noites ali em vigília e jejuava e queria, Senhor, eu quero mais de Ti, mas se hoje esse desejo já foi embora, eu apenas me acostumei a viver uma vida dentro da igreja. Meu amado, você está em maus lençóis. Precisa mudar de atitude. Deus quer que você termine a carreira que Ele tem planejado para a tua vida. Amém? Eu tenho um alvo como pastor. Nada me tira deste alvo. Uma das coisas que tira as pessoas do alvo é o pensamento de uma vida curta. Uma doutrina que é bíblica, Jesus pode voltar amanhã, amém? Mas muitas vezes as pessoas, elas ficam pensando, bom, se Jesus vai voltar amanhã, então para que estudar? Para que? Eu não vou entrar em faculdade, eu não vou entrar no seminário, porque Jesus pode voltar, não há tempo para isso. E muitas pessoas deixam de se preparar adequadamente, porque elas têm uma visão curta da vida, elas vivem pouco, porque elas pensam que elas vão morrer logo, quando a Bíblia diz que o plano de Deus, se você ler o Salmo 92, a Bíblia diz que aqueles que temem ao Senhor, eles estão plantados na casa do Senhor, eles vão ser frutíferos, e a Bíblia diz, na velhice ainda darão frutos.